e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe. A paz do Senhor, meus amados. Estamos no momento do nosso devocional de todo dia. Hoje estaremos iniciando o Deuteronômio. E esse é o último livro de Pentateuco, né? E o que é Pentateuco? São exatamente a coleção de 5 livros que Moisés escreveu, começando com Gênesis e terminando com Deuteronômio. E o autor, né, claro, foi Moisés. O tema, renovação do concerto, a mensagem principal desse livro. A data em que foi escrita, cerca de 1405 a.C. E eu vou ler aqui só o propósito desse livro. O propósito original de Moisés ao proferir seu discurso diante da nova geração de Israel, antes de entregar as rédeas do governo a Josué, para efetuar a conquista de Canaã, foi exortar e instruir os israelitas a respeito, primeiro, dos atos poderosos de Deus e as suas promessas, segundo, seus deveres segundo o concerto, a fé e a obediência. E terceiro e último, a necessidade de dedicarem-se ao Senhor para andarem nos seus caminhos, amá-lo e honrá-lo de todo o coração, alma e forças. Esse foi o propósito ao qual Moisés escreveu esse livro. E hoje nós iremos ler capítulo 1 e o capítulo 2. Capítulo... O discurso de Moisés na planície do Jordão. Estas são as palavras que Moisés Capítulo falou. 1. Eu já falei capítulo 1, mas não tem problema, né? Capítulo 1 de novo. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície defronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel e Labã, a Zerote e de Zaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti. Ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua semente depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor, vosso Deus, já vos tem multiplicado. E eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente, como sois, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe, como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, e as vossas cargas e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos,
e julgai, justamente entre o homem, seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo de Deus, porém a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz e Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e possuí-a como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem respostas, por caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. 24, gente. E foram-se e subiram a montanha, e vieram até o vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram. E nos tornaram a dar resposta e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espantei, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isto crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vos deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havieis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a teus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor indignou-se contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Nun, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos de que dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, conforme tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus.
e armaste-vos, pois vós, cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejareis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes. Antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes, e subistes a montanha, e os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Orma. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim em Cádiz estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Moisés fala acerca dos Edomitas, Moabitas e Amonitas, capítulo 2. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo, tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo, passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beberdes, deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Gebé, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse, não molestes a Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram contados por gigantes, como os Anaquins, e os Moabitas lhes chamam Emins. Dantes os Oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora, e passai o ribeiro de Zerebe, assim passamos o ribeiro de Zerebe. E os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zarebe foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do arraial, o Senhor me falou dizendo, hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes, dantes, nela habitavam gigantes, e os amonitas lhe chamavam Zanzum-Mins.
um povo grande e numeroso e alto como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora, e habitaram no seu lugar, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horreus. E os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. Também os caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos e parti, passai o ribeiro de Arnon. Eis que aqui na tua mão tenho dado a Sehom, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra começou a possuí-la, e contende com eles em peleja. Neste dia começareis a pôr um terror e um temor de diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sehom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixai-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Então somente deixai-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus há de dar. Mas Sehom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecerá o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para tu dar na tua mão, como neste dia se vê. E o Senhor me disse: Eis aqui, tenho começado a dar-te Sehom, e a tua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sehom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus no-lo deu diante de nós, e o ferimos a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e destruímos todas as cidades, e homens e mulheres e crianças não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Por hoje são esses 2 capítulos, né? Deus abençoe a cada um que está nos acompanhando. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo meu vestir, pelo meu calçar, pelo pão de cada dia, Papai do céu. Senhor, abençoa os missionários, protege eles, Papai do céu. Faça, Senhor, que não falte nada para eles, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está nos acompanhando, Papai do céu. Em nome de Jesus, amém. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.